Aplicar a empatia ao negócio é algo que no mundo de hoje é resultado de negócio, é performance, não é ideologia. É prática com resultado. E eu acho isso muito importante, tirar a empatia desse lugar de autoajuda, de ideologia e trazer para um comportamento de liderança e desenvolvimento de marcas e inovações que trazem resultado. Seja muito bem-vindo ao Conscience Talks, o podcast da Conscience, onde a gente fala sobre gestão, cultura, governança e crescimento para empresários de pequenas e médias empresas que querem crescer seus negócios com consciência e estratégia. E hoje eu vou dizer para vocês, eu estava ansioso para essa conversa aqui, viu? Porque hoje a gente tem uma convidada que é extremamente encantadora. Vocês vão perceber isso durante o nosso programa, que é uma pessoa que eu gosto muito, que tem uma jornada muito legal, toda multifacetada e cheia de contribuições para a gente poder conversar aqui. Quero apresentar para vocês a Tati Grácia. Eu não consigo chamar você de Tatiana. Graças a Deus. Eu nem me reconheço assim. Olha, gente, a Tati, ela empreendeu no boom da internet, no início da internet. Ela contribuiu com grandes organizações dentro da carreira como executiva. E ela depois ainda se direcionou para o universo da saúde e é gerontóloga, especialista em gerontologia. E hoje a gente vai trocar aqui uma série de assuntos a respeito de todas essas faces da Tati e com alguns recortes específicos que vocês vão ver no decorrer aqui do nosso episódio. E, Tati, muito obrigado, viu, por você ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz que você está aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui também e espero que eu consiga contribuir de alguma forma, porque mais do que tudo isso, estar aqui com você é sempre um presente, né? É bom, eu fico muito feliz. Eu queria começar, Tati, já indo para um ponto que eu acho que é bastante interessante, assim, nessa tua carreira, que a gente já trocou em algumas outras ocasiões, que é entender um pouco de você, quando é que essa história de comportamento humano, ela se tornou algo importante para você, né? Pensando na tua trajetória, também envolvendo todas essas outras frentes de trabalho, quando é que o comportamento humano virou uma coisa importante, se tornou o centro da tua vida? Essa pergunta é uma delícia de responder, porque, na verdade, eu levei um tempo até eu entender que isso se nomeava comportamento humano. Durante a minha história, eu comecei como atendente de call center de internet. E aí, já a gente consegue entender o porquê o comportamento humano, depois, então, ele se nomeia como uma parte importante na minha vida. E eu aprendi muito sobre escuta nesse momento em que eu trabalhei nesse call center. Depois, eu fui cada vez mais dentro da minha carreira me aproximando do ser humano ao invés de me aproximar do produto. Então, tive a oportunidade de trabalhar na construção de áreas de pesquisa de mercado, que a gente, na verdade, chama de Consumer Insight, ou CMI, que é onde a gente começa a colocar o ser humano no centro da conversa e daí derivar, então, a inovação e a comunicação. E quando eu fui fazer, então, o meu mestrado, mais para frente, em análise do comportamento humano, foi quando, de fato, então, eu começo a nomear esse olhar mais humanizado e o que realmente me move, o que realmente me encanta, que é muito mais do que entender de produto, é entender de gente. E aí foi quando, então, eu trago esse olhar do comportamento humano na minha vida. Obviamente, não é a minha carreira que me faz ser apaixonada pelo comportamento humano. Eu preciso também mencionar aqui os meus pais. Os meus pais são da área da saúde e a área da saúde é uma área que olha muito para o ser humano. E meu pai é médico, a minha mãe é enfermeira. Então, esse olhar sobre o cuidado, sobre o outro, foi algo que sempre esteve dentro da minha casa. E se tornou inevitável e inegociável não olhar para o outro em primeiro lugar. Quer dizer, de certa forma, com a gerontologia, você se aproximou ainda mais deles, né? Nesse sentido, assim, de carreira também, né? Sem dúvida. Quando eu fui fazer a minha pós no Einstein, em Geronto, ali foram momentos de muitos encontros e reencontros. Um dos meus maiores reencontros, quando eu estudei Geronto, foram os meus avós, né? Eu já não tenho mais os meus avós, mas foram reencontros importantes ao ler, ao estudar sobre as lembranças, sobre as memórias, sobre os momentos de afeto
Então, é sim, tudo sobre o ser humano. E, gente, é só para lembrar aqui que a gente está falando com uma pessoa que tem uma série de atividades que a gente fica até um pouco assim, como é que a pessoa dá conta e faz tanta coisa, né, Tati? Porque é pesquisadora, é professora, atua também com organizações. E eu acabei nem mostrando para vocês, que tá aqui, ela tem um livro super interessante sobre empatia, humanização além do marketing. A gente vai olhar assim, algumas das coisas que a Tati fala aqui nesse livro. E eu estava até pensando, porque eu vi algumas entrevistas suas em outros podcasts, onde você conta um pouco da sua trajetória, e eu acho muito legal os saltos que você dá na tua carreira, de negócios que são diferentes, até você chegar onde você está hoje, com o livro, com a tua atuação forte com essa palavra, empatia. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente dessa tua trajetória, trazendo os principais marcos, desde o Par Perfeito, e aí é um spoiler muito legal, até chegar onde você está hoje. Maravilha. Então, como eu comentei, eu comecei a minha carreira dentro de um call center de internet. Foi o primeiro call center, né, de internet lá, que a gente teve aqui no Brasil, foi lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca. E aí, trabalhando num call center de internet, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa entidade internet há mais de 20 anos atrás, né? Então, eu passei um tempo ali. Depois, eu trabalhei num provedor de internet. E ali, logo na sequência, então, muito ancorada nesse olhar para a internet, eu tive a oportunidade de lançar e empreender e criar o primeiro site de relacionamento do Brasil, o Par Perfeito, para os mais jovens, o vovô do Tinder e o Bisa do Bumble. Veja que a legal, Geronto gente. está sempre aqui comigo, Tá. no processo de envelhecimento. Até do aplicativo. Até do aplicativo. Quem sabe não vem aí um aplicativo focado, né, nesse público. Porque, olha, a demanda tem. E aí, do Par Perfeito, eu tive a oportunidade, depois de ser convidada para lançar o primeiro carro pela internet no Brasil. E foi aí, então, que eu venho para São Paulo. Estou fazendo alguns recortes mais rápidos na minha história, mas basicamente foi isso. Então, eram poucas pessoas que trabalhavam com internet naquela época. E aí, eu recebi esse convite porque a internet era um campo de atuação muito novo e existia, então, uma montadora que queria fazer o lançamento do seu carro, né? O primeiro carro vendido pela internet. Estou falando aqui lá dos anos 2000, 2001, mais ou menos, né? E aí eu venho para São Paulo com essa missão. Eu falo que não foi um emprego, foi uma missão. E hoje, né, tá na moda esse negócio de falar qual é, né, o seu projeto, a sua missão, qual é, né? E naquela época era esse, né? O meu projeto era lançar o carro pela internet. Bom, não preciso nem dizer que eu estou em São Paulo há mais de 20 anos. E na Ford, então, fiz esse trabalho. Tive a oportunidade de, logo na sequência, liderar um projeto focado no público feminino, porque a marca Ford era uma marca muito masculina na época, e eles queriam aumentar o número de mulheres na marca, e aí vem o EcoSport, o lançamento do EcoSport muito associado a esse momento. E eu estava, então, numa jornada de lançamento do EcoSport, falando sobre a mulher e o processo de tomada de decisão de compra de um carro, o que hoje é algo super natural. Naquela época não era, há 20 anos atrás não era. E aí, numa mesa redonda com a Natura, houve um encontro ali do tema de mulheres, e aí eu acabei recebendo um convite e troquei os carros pelo mundo né, do batom, da beleza e tudo mais. Então, algo até então, na minha cabeça, super diferente, né, numa indústria automotiva para uma indústria de cosméticos. E aí, na Natura, teve exatamente esse momento do encontro com o comportamento humano, porque um dos meus principais trabalhos dentro da Natura foi a construção da área de insights. E nesse momento em que se estabelece essa missão, eu olhei para a minha carreira e falei, nossa, eu entendo muito de produto, mas eu não entendo nada de gente. E eu preciso me aprofundar, então, nesse olhar do comportamento para entender de pessoas. Eu já tinha todo um histórico acadêmico focado na área de comunicação. E aí eu dou esse passo e vou fazer um mestrado em análise do comportamento humano na PUC São Paulo. Foi um momento realmente em que ali eu falei, gente, é sobre isso, né? Eu posso trabalhar com carro, com batom
ou ali na frente com alimentos, que foi o que aconteceu. Mas, no fundo, existe uma grande interseção aqui. E qual é essa interseção? Na verdade, é quando eu entendo que o ser humano está no centro do processo de decisão. E foi ali, então, na Natura, que eu começo a migrar o meu olhar e a minha carreira para análise do comportamento humano, monto a área de insights. E aí a Mondelez me faz um convite para ajudar a olhar para os consumidores de Trident e de Halls com uma oportunidade de reposicionamento dessas duas marcas, dado que estava acontecendo naquele momento na empresa uma canibalização. O consumidor de Trident estava escolhendo entre Trident ou Halls. E não deveria ser ou, deveria ser e. E foi ali, então, entendendo o comportamento do consumidor, que eu consegui ajudar a companhia a estabelecer posicionamentos para a marca Halls e para a marca Trident. Eu fiquei na Mondelez por 12 anos, passei por diversas cadeiras dentro do marketing como executiva, desde a área de insights, fiz posição Brasil, posição América Latina, posição global. Depois eu passei a liderar a área de inovação da companhia. Depois fui para uma área que eu adorei, que foi uma área que se chamava Marketing Excellence, que cuidava de olhar todas as novas habilidades dos profissionais de marketing e desenvolver, junto a parceiros estratégicos de mercado, treinamentos. Então, olhar o que seria o profissional de marketing do futuro e desenvolver essas habilidades para esses profissionais de marketing. E a minha última cadeira, que foi a última que eu estive, foi uma cadeira de growth, onde eu tive a oportunidade de olhar oportunidades de crescimento para a Mondelez. Uhum. Então, eu transitei entre todas as cadeiras do marketing dentro da minha jornada como executiva. E, em paralelo, eu sempre estive muito dentro da área acadêmica. Então, eu sou professora da cadeira de comportamento da Fundação Getúlio Vargas, né? Sou colunista na revista Consumidor Moderno. Lancei esse livro no meio da pandemia, então é um livro sobre empatia extremamente contextual ao momento de pandemia, porque uma coisa era falar de empatia antes da pandemia, outra coisa foi falar depois durante, né? E depois. E agora, em breve, o spoiler, estou lançando o segundo livro com o meu sócio, gerontólogo, professor Will Fiore. Nossa, essa é uma informação nova, né? Nova. De primeira mão, Primeiríssima mão. Olha, você sabe que a gente estava conversando outro dia e eu comentei com você como eu admiro muito a tua carreira e quando a gente combinou de fazer esse programa, eu fiquei muito pensando assim, são muitas oportunidades, né, de conversa que a gente tem contigo, especialmente por conta dessa tua trajetória e das diversas frentes de trabalho. Mas para mim fica muito claro também essa coisa que atravessa essas suas vivências, que são as pessoas, né, que é o ser humano. Porque não é só as pessoas porque pessoas estão em tudo, é pessoas porque você colocou as pessoas numa posição importante nessas suas decisões, na tua trajetória de maneira geral, né? E aí eu quero fazer um recorte hoje no nosso encontro aqui, nesse episódio, muito para falar de empatia mesmo, para a gente poder tentar aqui também expandir o entendimento das pessoas a respeito do que é a empatia, qual que é o impacto da empatia efetivamente para negócios, e especialmente para pequenas e médias empresas, e como que ela pode efetivamente gerar valor e longevidade, né? Então eu quero abrir esse nosso papo perguntando para você o que é empatia, né? Porque se tem uma palavra que tem gente que já falou que é empatia, né? Assim, a gente tem muito essa coisa e tem uma teoria que diz que quando a gente repete muito determinada palavra, ela vai perdendo muito do sentido dela. Então, queria que você ajudasse a gente a resgatar o que é empatia aí na tua perspectiva. Essa é uma pergunta super interessante, porque se você conversa com algumas pessoas ou vai buscar esse assunto, muitas vezes a empatia ela é localizada em... Se você for numa livraria, por exemplo, você vai imaginar que empatia é algo sobre autoajuda, né? E eu adoro quando vem isso, porque eu falo assim, empatia não é autoajuda, mas ajuda muito. E muito. Em especial quando a gente fala de comportamento de líderes, que eu acho que é algo que a gente pode também conversar sobre. Agora, quando a gente olha para a empatia,
o primeiro movimento, e a gente vê muita tradução, se você colocar aí no Google ou no ChatGPT, é sobre colocar o sapato do outro, é sobre se colocar na condição do outro. E eu acho que, antes de falar sobre se colocar, eu acho que o primeiro, quando a gente vai conversar sobre empatia, é reconhecer que existe o outro. E, puxa, Tati, por que você poderia me dar? E por que isso é importante? Porque no mundo que a gente vive hoje, nesse mundo eucêntrico, muitas vezes a gente não foca no outro. Ou quando a gente foca no outro, é para validar os nossos sentimentos e não o sentimento do outro. Quando eu não reconheço o outro, ele traz uma série de implicações para o negócio. Eu começo a desenvolver inovação que não é para o outro, é para mim. Eu começo a ser um líder que acredita que o meu processo de tomada de decisão é o melhor para o outro, mas não é para mim. Então, na empatia, quando a gente aplica, a gente primeiro precisa entender que ela é uma habilidade. Ela é uma habilidade que sim precisa ser desenvolvida. Ela não é uma tática, ela é uma prática. E o professor Jamil Zak, ele fala muito isso, né? Que é como se fosse um músculo, quando a gente vai para a academia. Se eu não praticar, ele atrofia. Então, não é que você sai sendo empático desde que você nasce. Não, muito pelo contrário. Você tem que reconhecer o outro, o processo se inicia, e aí você vai desenvolvendo. Uhum. Mas como a gente está conversando, eu acho muito importante, porque é de onde eu venho e da onde você, né, a consciência atua, aplicar a empatia ao negócio é algo que no mundo de hoje é resultado de negócio, é performance, não é ideologia. É prática com resultado. E eu acho isso muito importante, tirar a empatia desse lugar de autoajuda, de ideologia e trazer para um comportamento de liderança e desenvolvimento de marcas e inovações que trazem resultado. Nossa, eu acho sensacional você trazer isso, porque tem uma outra, em algum outro momento que eu vi você comentando, que a empatia, ela é uma habilidade, Sim. ela não é uma característica, né? Sim. Então, muitas vezes, as pessoas, fulano é muito empático, como se aquilo fosse uma coisa muito natural, Sim. né? E o desafio aqui é a gente entender que para a gente desenvolver essa habilidade, a gente precisa primeiro ter uma intenção, né? A gente precisa querer e precisa entender o que é isso, né? Você tem caminhos que são recomendados nesse processo de desenvolver essa tal habilidade que você está falando? Sim, isso que você traz é muito bom, porque o primeiro caminho para a gente começar a entender e praticar a empatia é, como eu comentei, de você reconhecer o outro. Nesse momento de reconhecer o outro, a primeira ferramenta, ao meu ver, é o processo de escuta ativa. E aí eu gosto muito de fazer um paralelo aqui, porque as pessoas acham que escutar e ouvir é sinônimo. E não é. Ouvir, você nasce, em teoria, se você não tem nenhuma deficiência, você nasce ouvindo. Então, eu posso estar aqui com você nesse momento, você pode estar falando e eu estou ouvindo. Isso significa que eu estou escutando? Não. Quando a gente fala de um processo de escuta, a gente usa diversas áreas do cérebro que vão para além da audição. Então, a primeira coisa é escutar. A segunda é escutar ativamente. Você usou uma palavra super importante, que é a intencionalidade. Escutar ativamente com intenção é isso, é você abrir o espaço para o outro falar. Não é o espaço para você responder. Na empatia, o processo de empatia ele não pressupõe uma resposta. Ele pressupõe um ambiente de escuta. Nossa, Tati, isso é surreal, né? Porque, por exemplo, você falando, me vem aqui coisas muito interessantes, como, por exemplo, quando a gente começa a falar de inteligência emocional, né? E aí, Daniel Goleman, no trabalho sobre inteligência emocional, ele fala muito que, à medida que a gente vai se tornando uma liderança mais estratégica dentro de um negócio, mais a gente precisa de inteligência emocional do que conhecimento técnico. E a empatia é uma das bases, né, da inteligência emocional. E a quantidade de liderança que está por aí apenas ocupando um espaço de fala, né, e não um espaço de escuta, quantas vezes a gente mesmo, né, no dia a dia, na correria,
a gente é muito treinado como líder para falar, para ter a resposta, para dar a resposta, para ser herói, né? E pouco treinado para escutar, né? Eu lembro de uma vez que eu fui numa palestra que a pessoa falou assim, quantos aqui já viram um curso de oratória? Aí todo mundo levantou a mão. Aí depois ele brincou. E de escutatória? Alguém já viu? Que não tem, né? E eu acho que isso que você está falando é o primeiro passo, assim, desse processo que vai afetar não só a tua vida pessoal, mas toda a tua carreira, tua vida familiar, pessoal, o negócio, né? É isso. E você falou sobre algum curso de escutatória. Gostei desse nome. Inclusive, é Muito uma das bom, né? oficinas. Eu tenho uma oficina de escutativa exatamente nessa linha. E sobre o líder que ele é treinado para responder esse modelo, de fato, isso durante muitos anos foi se constituindo assim. Só que no mundo que a gente vive hoje, escutar se tornou uma ferramenta extremamente importante no processo de liderança. É inegociável. Empatia hoje, se você é um líder, é inegociável que você não trabalhe a sua liderança de forma empática. Agora, por que também muitos líderes evitam ser empáticos? Não é só porque eles querem responder, é porque quando você pratica a empatia, você abre um espaço para vulnerabilidade. E aí você passa a abrir um espaço para o outro, falar sobre coisas e você acaba se colocando dentro daquela condição com o outro. Então isso pode, de alguma forma, te trazer a sua própria vulnerabilidade, porque num processo de escuta ativa existe uma retroalimentação. Então você se vê em situações e você se compromete também com o outro. Então, o líder que precisa ter aquela jornada solitária ou a jornada do herói, né, que não pode se comprometer, para mim esse líder ele já é ultrapassado. Nossa, e faz sentido a minha reflexão enquanto você fala que, por exemplo, eu estudei bastante esse aspecto de como se constrói comprometimento e confiança em equipes, é uma das coisas que eu mais gosto de estudar. E fala-se muito dessa questão da vulnerabilidade e na confiança, né? A parte do processo de estabelecer relações de confiança tem a ver com esses espaços de segurança, né? Sim. E uma das coisas que eu estudei é o quanto o comprometimento das pessoas de uma equipe, ele não é alcançado pela falta de comprometimento do líder com as pessoas da equipe, né? Eu tenho até um artigo que eu produzi falando sobre comprometimento, que meu primeiro subtítulo é assim, mas você se compromete com a tua equipe? Você conta com isso? Porque essa é uma provocação que vem daí do que você está falando, né? Se eu escuto atentamente, eu me comprometo com o que eu estou escutando. Eu quero isso, né? Do que eu fujo quando eu não escuto? Você passa a ser quase um cúmplice daquela, né? Daquela história, daquela condição. Só que não se comprometer com isso também te faz, além da segurança suposta que você ganha em não se comprometer, você também não consegue extrair daquela nova abordagem os ganhos que ela pode trazer. Sim. Né? Então, no sentido de que pode ser até parecer mais seguro eu não te ouvir atentamente e com isso me comprometer, mas os ganhos que eu posso ter na relação produzida por uma escuta atenta, pela vulnerabilidade construída, eles são muito maiores, né? Enorme, e você tem toda a razão. Tanto é que existe um índice global de empatia que mede as empresas, né? Como é que as empresas aplicam a empatia e o que traz de resultado. E nesse índice global de empatia fica muito claro que o engajamento, que são receita, engajamento e produtividade, são os 3 indicadores importantes que são medidos. As empresas mais empáticas, elas têm um nível de engajamento e produtividade muito maior do que as empresas menos empáticas. Então, quando a gente está falando de empatia, a gente está falando de geração de receita, a gente está falando de geração de propósito, de engajamento, de reconhecimento, chegando ao ponto de falar também sobre felicidade. A gente sabe que hoje existem muitas pessoas trabalhando essa parte de felicidade, né? E quase que como se felicidade e trabalho fossem coisas impossíveis. Mas quando existe a empatia, esse universo se aproxima um pouco mais, porque você começa a entender melhor o outro, você cria menos preconceitos,
Muitas vezes a gente, por não conhecer o outro, não abrir aquele espaço adequado de escuta, a gente acaba criando alguns preconceitos. Nesse modelo que a gente está vivendo agora de trabalhos híbridos, isso tem acontecido Muito, né? de forma voraz. Nossa, você sabe que hoje, vindo pra cá, eu tinha acabado de receber a newsletter da Harvard Business Review, que eu assino e gosto muito dos materiais deles, e saiu um artigo, eu li um pouco menos da metade, porque aí cheguei, né? Então, assim, eu tô falando de uma coisa fresca na minha cabeça, porque tem tudo a ver com o que você tá falando, que é um artigo que ele tá propondo a seguinte reflexão, né? A gente tá vivendo um grande desafio dessa luta entre colaboradores e líderes em relação ao trabalho, a voltar para o trabalho Sim. presencial ou manter a história. E aí ele fala que a discussão está no lugar errado porque ela está baseada na ética da justiça, que ele fala, que é o que é justo para um lado ou justo para o outro. E essa ética da justiça, ela não permite a escuta. Que é preciso mudar para a ética do cuidado. Né? E aí, na ética do cuidado, você vai ter, primeiro, um lugar de que não é igualitário para todo mundo, são respostas distintas. E que vai precisar escutar as partes. Então, se o líder ele não escutar a população... E você sabe que tem uma história curiosa, porque eu tenho um cliente que fez uma pesquisa com as pessoas e as pessoas queriam voltar para o escritório. Olha aí. Então, assim, ouve as pessoas. Exato. Pergunta, né? De onde vem cada vontade, cada intenção, porque eu acho que para cada negócio vai funcionar de uma maneira diferente. Quer dizer... Olha a empatia, que eu adorei a ideia de entrei na livraria, em que lugar que tá? Autoajuda? Não, tá em negócios. Eu tô falando de empatia quando eu falo de fazer uma pesquisa e ouvir e a partir disso me comprometer com esse resultado. É isso aí. Como é que o time de RH está repensando o seu modelo de benefícios? Você sabe que a maior questão que a gente enfrenta na Consenso quando a gente vai fazer os nossos diagnósticos é a baixa participação das pessoas. E uma das questões que faz as pessoas não participarem de pesquisas de clima, diagnóstico, cultural, é elas não acreditarem que aquilo vai ser usado. Sim. De novo, escuta. Né? Então, de novo, ouvir. Né? Eu estou fazendo isso até para as pessoas que estão vendo a gente terem uma visão bastante pragmática das aplicações, das implicações de um olhar empático. Eu queria que você me desse mais exemplos, assim, na tua trajetória. Eu vou lembrar de uma que eu ouvi numa entrevista sua, que eu achei muito legal, da pesquisa que você conduziu em Natura sobre o Cronos. E eu acho que esse é um exemplo do que eu estou querendo dizer aqui, de implicações e aplicações da empatia. Você consegue me trazer outros exemplos? E esse exemplo, claro, eu né? acho que esse exemplo da Natura, ele é bem, bem interessante, porque eu estava justamente nesse momento fazendo mestrado em análise do comportamento humano, e aquilo para mim foi incrível, porque o que eu estava vendo na teoria, eu consegui ver na prática se realizar. E a Natura, na época, então, eu estava na área de insights, e dentro da linha Natura Cronos, a gente tinha uma linha de produtos que ia até 60 anos. Lembrando que eu estou falando de 15 anos atrás, porque hoje falar sobre produtos para o envelhecimento está mais em alta. Mas naquela época não se falava sobre isso. E aí, fazendo uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa e recrutou um grupo de mulheres com mais de 75 anos. A faixa era entre 70 e 80 anos. E aí, durante a pesquisa, uma senhora vira assim e fala a seguinte frase: vocês ficaram comigo até agora. Agora vocês vão me abandonar? Nossa. Né? Essa marca esteve comigo até agora. Agora vocês vão me abandonar? E eu acho que esse momento foi um momento muito marcante na minha vida pessoal e profissional. Obviamente, na hora que eu fui apresentar o resultado da pesquisa, eu não precisei de relatório técnico, eu simplesmente coloquei essa frase e falei, bom, pessoal, isso é, de fato, o que o consumidor espera da marca Natura Cronos. E aí, dali, então, a gente desenvolveu Natura Cronos 70+, muito ancorado nessa história de continuidade dessa linha. Uma marca que escutou o consumidor. Uma marca que tem um propósito maior. Não era o produto, não era para vender muito mais, não era a tecnologia que iria revolucionar as linhas, os sinais do tempo, né, ou as linhas de expressão, mas era sim a marca que o meu consumidor escolheu
até aquele dia e dali para frente ele gostaria de continuar comigo. Então, acho que ali foi um momento de um grande insight entre o comportamento e a empatia a partir de uma escuta. Eu acho que esse exemplo ajuda muito assim, a gente a entender o quão abrangente pode ser essa história de empatia dentro dos negócios, né? Você tem mais algum exemplo concreto de impacto? Eu lembro da gente ter falado sobre essa questão no marketing mesmo, né? Na escuta. Eu gosto muito dessa questão interna, né? De escutar as pessoas. Que mais, assim? Então, hoje eu tenho me dedicado muito a ajudar os líderes e as equipes de recursos humanos a olhar para essa diversidade geracional que está acontecendo dentro do mundo corporativo. Então, hoje você tem líderes que não conseguem entender a sua equipe, em especial quando você tem gerações muito distantes, como, por exemplo, a geração Z e a geração X, que eu já renomeei, já rebatizei as gerações. Eu nem uso mais os nomes assim, eu já uso geração sanduíche, geração dopamina, geração prateada. Então, eu uso muito mais o comportamental para explicar a geração do que, de fato, a letrinha, né? Sim. Mas, então, o que tem acontecido muito são esses conflitos geracionais. Eu também já não uso mais essa palavra conflito geracional, eu já chamo de oportunidades intergeracionais. Então, quando você olha para as empresas e você se depara com aquele ambiente totalmente multigeracional, que ainda não consegue se conectar, você está perdendo a oportunidade de criar potência, de criar pontes ali, e não muros. Isso tem acontecido muito. Então, olhar para a empatia aplicada à diversidade geracional é um trabalho muito novo e um trabalho que tem utilizado bastante a habilidade da escuta como processo para conectar as gerações. Me faz todo sentido que a escuta seja talvez a ferramenta fundamental nesse processo, porque na prática eu mesmo vivo isso no meu dia a dia, que é o que você falou no começo aqui do nosso papo, sobre como cada um de nós está encastelado nas próprias percepções e cristalizações a respeito do outro, né? Então, até essa questão da gente ficar estudando demais as características de cada geração vai prejudicando o processo, porque a pessoa faz uma coisa lá, tá vendo? Os geração Z, você fala geração sanduíche e tal, eu no meu círculo pessoal, a gente fica, olha o Enzo ali, a Valentina, né? Que a gente já fica brincando, né? Até numa estereotipação do nome, né? Dessas pessoas, mas eu acho que talvez exatamente a escuta pode promover uma conexão muito maior, né? De você aproveitar a diversidade geracional. E isso que você falou é tão sério que eu tenho visto muito o que eu chamo de estereótipos geracionais. Porque quando você traz, por exemplo, esse exemplo, olha a fulana, veja, isso já é um estereótipo. Com certeza. Quantas vezes a gente não reproduz pré-conceitos, né? Da palavra pré-conceito. Porque a gente está numa sociedade que faz muito isso. Então, o fato daquela pessoa ter aquela idade ou ter aquele comportamento, eu já imediatamente faço um julgamento. E aí, de novo, entra mais uma técnica da empatia. Como é que você consegue produzir um processo de escuta ativa sem julgamento? Pode parecer muito simples. É muito fácil escutar. Não, é muito fácil ouvir. Escutar, não. Quantas vezes você chegou para o seu chefe ou você chegou em alguma reunião e a pessoa falava assim, pode falar que eu estou te ouvindo. E ela continua lá fazendo o trabalho dela ou mexendo no celular. Não, você pode falar que eu estou realmente te ouvindo, mas você não está me escutando. Então, existe uma série de técnicas para ajudar nesse processo de escuta que são diferenciais. E aí, a partir dali, do processo de escuta, você tem, de fato, uma intenção e uma ação. Isso se constrói dentro da equipe. Essa abordagem tem sido uma abordagem bastante importante agora nesse movimento das empresas, pela diferença das gerações, pela diferença da forma de trabalhar e com toda a inteligência artificial entrando também, que é mais uma ferramenta onde a gente tem que olhar para como não aumentar o processo de solidão corporativa, né? Que é outro tema importante também.
Tem uma questão que eu acho que pode estar rondando a cabeça de quem está vendo a gente, porque quando a gente fala muito dessa coisa da escuta ativa sem o julgamento, pode haver uma suposição de obrigação de aceitação, né? No sentido, vou pegar até o exemplo de Natura, que eu vivi uma situação em um cliente há muitos anos atrás, que é o momento em que você, por exemplo, vai ouvir o teu colaborador e você recebe uma demanda que é muito legítima, mas não é possível atender. E aí eu acho importante, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Que existe uma diferença entre escutar e atender, né? Existe uma obrigação de atender. Como lidar com isso? Como que é isso? Não, na empatia, né? Isso é maravilhoso, porque empatia não é sinônimo de aceitação. Empatia é sinônimo de espaço de acolhimento, espaço de escuta. Isso não significa que você vai falar sim para tudo. Mas na hora que você cria esse espaço de escuta, esse espaço de empatia, você começa a construir um ambiente de confiança até para você poder dizer não. Porque o não sem contexto, ele é só um não. O não dentro de um contexto, ele promove compreensão. E o grande problema está aí. Você não atender a uma demanda sem o outro entender o porquê daquela condição. Então, lidar com conflitos, lidar com frustrações, lidar com esse não atendimento de uma demanda faz parte do processo. A diferença está quando o meu líder, ele, através da empatia, consegue gerar em mim essa compreensão sobre o não. Sensacional. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Roberto Tranjan, e ele tem uma frase que ele diz que o líder ele é um gestor de percepções, né? Então, o que ele está falando aí é justamente de você, como líder, compreender a maneira como pensam as pessoas do teu time. E não dá para fazer isso se você não escutar. Sim. Então, talvez a escuta também seja esse processo que te permite gerenciar. Para mim, é muito interessante, como líder, entender como é que está olhando essa pessoa do meu time, como é que ela está olhando as coisas, como é que ela está vendo. Se eu não escutar isso, e aí eu não consigo ter uma liderança que seja efetivamente contributiva, né, de fato, ali para o negócio e tal. Eu espero que você que está ouvindo a gente esteja compreendendo que a gente está conseguindo construir aqui, que eu estou muito contente, que é essa ideia de que a empatia ela não está lá no corredor da livraria só do comportamento humano, né? É um tema extremamente estratégico. E avançando aqui, eu queria inclusive te fazer uma pergunta, pensando nas pessoas que estão ouvindo a gente, se agora a gente entender um pouco mais da empatia, entendemos que tem um caminho a ser percorrido em termos de habilidade, como que eu posso começar o trabalho agora de aplicar na organização, né? Pensando aí numa liderança que já entendeu e que, putz, eu quero levar isso para a minha organização. O que você sugeriria nesse sentido? E aí pensando, obviamente, numa pequena, numa média empresa, olhando para a empatia de uma maneira mais estratégica, vamos dizer assim. Então, acho que o primeiro caminho, na hora que o líder decide, de fato, levar a empatia como algo que é estratégico da empresa, a primeira coisa a fazer é definir o que são os comportamentos empáticos dentro daquela organização. Porque toda organização tem uma cultura e as culturas são diferentes. Definir o que seria um comportamento empático para uma organização é o primeiro passo, porque senão aquilo ali vira projeção, né? Você pega e bota na parede e diz que você faz. Não, vamos definir aqui junto o que são esses comportamentos empáticos dentro da nossa organização. Então, estabelecer esses comportamentos vira um momento importante para que todo mundo entenda o porquê você está atuando daquela forma. É muito curioso isso, mas assim, pensa assim, ó, aquele líder, raramente ele para chamar a sua equipe para conversar. Aí, de repente, da noite para o dia, ele vira para você e fala assim, então vem cá, eu queria tomar um café com você. E as pessoas já vão fazer isso. Você acha que as pessoas vão pensar que isso é empatia? Não. As pessoas vão pensar o quê? Você é demitido. E já tá querendo, ou então está querendo saber alguma coisa de alguém que ele não está querendo perguntar. Se o RH te chama para conversar, piorou. Agora é que eu vou ser demitido mesmo.
Com certeza, tem total. Não é? É. Então a gente tem Se que... o consultor chamou, então piorou. Aí, então nem aparece. Corte, é corte. É corte, é corte. Quer dizer, entender o outro, de repente, do além, pode até gerar receio, gerar um medo. Então, por isso que eu falo, a gente tem que combinar o jogo. Precisa entender quais são os comportamentos que vão se estabelecer ali para construir essa cultura. Então, esse é o primeiro passo. E aí, isso tem que vir de cima. Né? Como é que a gente vai como time de liderança, quais são os comportamentos que a gente quer estabelecer para que a gente construa essa padronização na nossa cultura e que aquilo vire uma estratégia, não vire uma tática, vire uma prática. Então, estabelecer esses comportamentos é o primeiro passo. E depois você começar, então, a contar isso para as pessoas dentro da organização, para não parecer uma esquizofrenia. Senão é um pouco disso que eu estava trazendo. Ou seja, eu nunca faço isso e, de repente, eu começo a fazer. Não, a gente precisa organizar esse processo. Então, esse é o primeiro caminho. Eu fico pensando que uma liderança que começa a agir, por exemplo, dessa maneira, ela também começa, quer dizer, não é que começa, mas eu digo assim, demanda também um bom nível de autoconhecimento, né? Para lidar com todo esse volume que vai vir aí nesse processo, né? Porque eu estou pensando aqui em alguns clientes, né? Eu fico fazendo essa reflexão e eu percebo muito que, e até olhando para a minha própria vida, às vezes a gente está numa pira muito doida da rotina e você demanda até uma reformulação da tua agenda, porque quantos de nós não aproveita aquele momento que você está ali fazendo uma reunião online para já responder um e-mail, responder uma mensagem, que realmente traz algum nível de produtividade, pelo menos na cabeça da gente, só que te tira desse lugar da escuta ativa, da escuta que está ali realmente presente, né? E aí, se você começa a agir dessa maneira, você vai precisar responder essa mensagem em outro horário, só que aí o outro horário acumula... Então, é realmente um processo que vai reformular a maneira como a tua vida vai acontecer. Da mesma maneira, numa organização que faz uma pesquisa de clima e vai ter que colocar os elefantes brancos na mesa. A gente vai realmente discutir, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai ouvir as pessoas. Eu gosto muito dessa tua fala, porque todos os nossos trabalhos de cultura, quando a gente fala de cultura e implanta processos de transformação cultural, a gente traz muito essa fala de como é preciso materializar concretamente quais comportamentos expressam um valor, um princípio. E a gente está falando aqui da empatia como um princípio. Né? Então, como eu materializo isso no dia? Eu vou contar um exemplo nosso da Consens, que na pandemia, no meio da confusão ali do trabalho remoto e tal, a gente estava fazendo uma revisão da nossa carta de valores. E um dos valores que a gente tinha na época, porque ele não está mais na carta, já passou por outra revisão, era beleza. E é um valor muito bonito, né? Beleza, é um valor muito bonito, é engraçado, mas como que materializa isso, né? Uma consultoria, numa empresa de treinamento. E aí a gente criou juntos um comportamento que era um comportamento que ajudava a gente a praticar a beleza e rumar ainda para uma beleza ainda mais superior, que era descobrir algo novo sobre o cliente. Né? E aí qual era a ideia? Nas nossas reuniões de sprint semanal, a gente compartilhava, a equipe compartilhava o que descobriu de novo do cliente na última semana. Então, era uma coisa meio que virou um movimento dentro da organização para a gente, eu descobri isso, eu descobri que fulano gosta de samurais, eu descobri... E aí é isso, por que conectava com a beleza? Porque várias dessas descobertas ajudavam a gente a criar experiências diferentes para um cliente a partir daquilo que a gente descobriu. E colocavam a gente nesse lugar de atenção. De observar. E isso é muito bonito. Então, eu vejo aqui como uma coisa muito importante para quem está ouvindo a gente, de compreender que palavras bonitas, elas podem ser muito vazias, né? Elas precisam de algo que seja prático, comportamental, que a gente possa repetir, mensurar, observar. E isso vai ajudando a gente a efetivamente viver aquilo que a gente prega, né? Totalmente. Você estava falando desse exemplo e eu pensei aqui, quantas empresas não têm como valor a transparência, certo? E aí, você vê um monte de líderes sendo extremamente agressivos ou rudes e falando, não, eu só estou falando aquilo que eu penso. Eu estou sendo transparente com você.
Então, é sobre isso que a gente está falando. Ok, você pode ter um valor que seja a transparência, mas como você usa a empatia para transmitir também a transparência, que é um valor daquela empresa. Então, existem formas de fazer. Durante a pandemia, eu acho que foi um dos momentos muito bonitos, onde a gente conseguiu ver um pouco mais a empatia acontecer, porque nas reuniões você acaba entrando um pouco na vida das pessoas, né? Porque estava tudo no digital, né? No home office, e você via o gato passando, a criança chorando, e num movimento coletivo. Né? O diretor que estava com a parte de cima, Só né? do blazer, do né? blazer, as gafes que a gente viu, né? Aí por aí na mídia e tudo mais. E aquilo foi um momento de muita transparência, mas foi um momento de muita humanização também. Eu, desde a pandemia, eu não uso mais filtro quando eu faço uma reunião. Filtro de tela. Aqueles filtros que embaçam, né? Não. É. Eu não consigo mais, porque olha que coisa interessante, porque parece que eu não estou conseguindo fazer o outro entrar no meu mundo. E é tão já desafiador para a gente como ser humano vivenciar essa experiência da reunião online com tanto volume, né? E você ainda vai bloqueando. Óbvio que isso também tem uma questão de uma discussão muito grande sobre isso, a questão até do próprio privilégio, muitas vezes que nós aqui, por exemplo, temos de ter um lugar para a gente sentar e trabalhar, que dê para aparecer, né? Que muitas vezes algumas pessoas não têm. Mas é bem... Eu concordo com você que a pandemia, ela pressionou a gente e aqueles que conseguiram compreender desse lugar de empatia, né? Da gente se colocar no lugar do outro, porque foi uma comoção muito grande, né? Em vários aspectos. E da gente realmente escutar a dor do outro, a gente se colocar nesse movimento, a gente viver muitas vezes essas dores também. E que a gente também passa. A gente tem dores em comum. Em comum. Então, assim, eu acho que foi uma oportunidade, em meio a tudo que a gente vivenciou de grande tristeza, a gente teve uma oportunidade de ser mais humano. E, infelizmente, eu acho que a gente está regredindo, né? Infelizmente, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande aqui de olhar um pouco mais para isso de perto. E quanto mais a gente avança com a inteligência artificial, mais a gente se isola e mais a gente aumenta a nova grande epidemia, que é a epidemia da solidão. Esse é um tema super sério, porque a solidão, ela é o antônimo da empatia. Nossa, eu ia fazer essa pergunta para você, né? Como se posiciona a empatia diante da solidão, e na minha cabeça estava vindo essa coisa de ser completamente oposto, porque a empatia te puxa para o outro, né? Ela te leva para dentro do outro até, num sentido aqui, né, filosófico, sei lá, intelectual. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante aqui, que é o quanto que a gente muitas vezes está num lugar até de preguiça, de pouca esperança, né? De fazer este movimento em direção ao outro. Você fala muito da Brené Brown, né? E eu acho que a Brené Brown é uma autora que trouxe muito essa coisa de como a gente precisa romper com a vergonha para atingir uma vulnerabilidade, obviamente, dentro de todos os parâmetros que ela traz no livro de confiança, mas que vai realmente permitir que a gente fuja desse processo de solidão mais... um processo de solidão ruim, né? Que não é a solitude positiva, é a coisa a ruim mesmo, né? Acho que a grande discussão que hoje a gente tem dentro da área, né, da saúde, em especial quando a gente fala de solidão, é sobre a empatia com a inteligência artificial. Que essa empatia ela é extremamente perigosa, porque essa inteligência artificial ela não te traz a vulnerabilidade. Muito pelo contrário, ela só fortalece aquilo que você acredita que é o certo, aquilo que você acredita que te faz o bem. Quantas vezes você, ao testar uma inteligência artificial, ela te retrucou, ela disse que você não estava certo, ela te colocou numa situação de constrangimento, ela te fez refletir sobre algo que talvez você não devesse ter feito, ela te colocou questões que talvez você não tivesse preparado para ouvir.
A inteligência artificial, ela não faz isso. Ela só reforça aquilo que você acredita. E a empatia, ela pressupõe a vulnerabilidade, como o Brené Brown traz. Porque é na vulnerabilidade que eu encontro o outro. É o outro que me ajuda a entender que existem várias questões. E a inteligência artificial não faz isso, ela apenas concorda com você. Ela te agradece por tudo que você faz. Trata de uma maneira extremamente cordial, extremamente querida. Isso não é viver. Isso não é viver. Viver é se deparar com conflito, com desconforto natural, desconforto, com frustrações, com demandas não atendidas, porque aí você vai pedir a promoção e aí o teu chefe, que não é a inteligência artificial, vai dizer não para você. E você não está treinado a receber não. Como a gente faz? Não tem outro jeito a não ser viver a vida real. Sim. Eu estou aqui aí caminhando para a gente ir fazendo o nosso final e queria fazer com você uma checagem de uma narrativa, de um insight que para mim foi muito legal nas nossas conversas, que é essa ideia então de como a empatia, de novo, ela não é uma característica nem um papo de gente de humanas, né? Ela de fato pode ser percebida como um princípio bastante estratégico para lideranças e empresas que querem atingir longevidade e continuar sendo relevantes num mundo tão tecnológico como o nosso. Quer dizer, você tem um instrumento humano, pensando aqui numa tecnologia humana, que é a empatia, e aí eu queria conectar ela para chegar com você, por exemplo, a gente está vivendo num mundo que as mudanças, as transformações, elas são cada vez mais rápidas, mais aceleradas, né? E o consumidor, esse cliente de qualquer organização, seja ele qual for, ele também está mudando muito, a gente está mudando, né? Então, a empatia pode ser justamente essa ferramenta que me permite acompanhar essas mudanças desse meu consumidor, para onde ele está indo, o que ele está fazendo agora. Seja eu uma pequena, uma média, uma grande empresa, a minha desconexão com a demanda e a necessidade real do meu cliente é o primeiro passo para me tornar irrelevante na relação com ele, né? Então eu estou realmente falando de uma tecnologia que parte de, obviamente, me crescer como ser humano, mas que afeta diretamente a estratégia, a longevidade do meu negócio. Esse raciocínio tá legal? É maravilhoso o seu raciocínio, porque é uma ferramenta exclusivamente humana, que ninguém copia. E não venha me dizer que a inteligência artificial consegue produzir empatia. Ela não produz empatia porque ela copia comportamento. Ela reproduz padrão. Ela não faz essa interação. Ou seja, eu não sei o que você vai me perguntar agora. Portanto, se eu não estiver conectado aqui com você, eu não vou conseguir responder a sua pergunta. Sim. No sentido do paralelo ao consumo, às empresas, se você não estiver onde o seu consumidor está, e certamente não é a inteligência artificial que vai te conectar com ele, você começa a perder a mão do negócio. Não, assim, eu acho muito legal das implicações disso, Tati, porque a gente está falando de aquilo que começa em você buscar mais presença, intenção em escutar o outro, óbvio que com toda a complexidade de técnicas que você comentou que tem nisso, isso vai parar num lugar de compreensão mais aprofundada das demandas dos meus colaboradores, vai parar numa liderança que consegue parar e ouvir as pessoas e com isso consegue produzir melhor gestão, vai demandar na área comercial uma escuta mais atenta da demanda do cliente, da demanda das pessoas da área comercial, que é uma área muitas vezes carente dessa coisa da escuta, né? No marketing, na pesquisa, na estratégia. Então, todas as áreas de uma organização, elas vão se beneficiar muito de uma prática de empática, né? Sim. E isso, para mim, é um insight que a gente estava conversando, né? Que quando que o Anderson se apaixonou pela empatia? Quando ele ouviu a Tati falar, né? Justamente nesse sentido. E aí, assim, pra gente ir fechando, eu quero te fazer uma última pergunta que é assim, o que a sua vivência na crista dessas inovações todas, disrupções que você viveu, primeiro carro na internet, escolher cor do carro, cor do banco, o par perfeito, o que isso te ensinou, o que foi mais marcante para você nesse processo que você pudesse, assim, sintetizar pra gente? Essa pergunta nem estava combinada, viu, pessoal? Tá vendo como é que o processo de escuta é importante aqui?
Eu acho que eu cheguei à conclusão, ao longo dessa minha vida, até o momento, que essa história de ser multitasking não funciona. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que eu tentei fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu não consegui estar presente. E a presença em todos os meus momentos de carreira foram os momentos que eu consegui ter o meu melhor insight. Foram nos momentos que eu consegui identificar de fato uma necessidade para o negócio. Foi no momento que eu consegui de fato entender o que estava acontecendo na vida de alguém do meu time. Foi no momento da minha carreira que eu consegui de fato entender que para eu estar presente, eu vou precisar abrir mão de algumas outras coisas. Empatia é uma escolha. É uma escolha de estar presente. E na hora que você faz essa escolha, você tem consciência de que outras não serão feitas. Então, para mim, esse foi o grande momento em que eu encontrei na empatia um caminho de crescimento com o outro, não para o outro. Depois dessa fala irretocável, né? Sem chat GPT? Sem chat GPT, eu quero mais uma vez agradecer você ter aceitado vir aqui conversar comigo e dizer que eu estou super contente assim, com esse nosso papo. Eu imagino os insights que tenham surgido com as pessoas que vão ouvir a gente. Eu acredito muito na tua fala e agradeço muito a tua generosidade, né, de compartilhar teu conhecimento, a tua história, porque de fato isso provoca na gente reflexões que são importantes para a mudança e para a gente tornar esse mundo que a gente vive um pouco melhor, né? Já que a gente não pode fazer uma mudança tão drástica, que a gente consiga contribuir, né? Exato. Quero lembrar de novo vocês que estão escutando a gente de que o livro da Tati, ele está disponível, né? As pessoas conseguem achar ele na Sim. Amazon para comprar e tudo mais. Sim. É um livro muito interessante, espero que todos possam conseguir fazer essa leitura. E como ela falou num spoiler aqui, a gente está gravando numa época em que ainda não foi lançado, mas esse programa você pode estar assistindo esse programa e o livro já foi lançado. Então, fique atento. Vem novidade. O spoiler é um livro que vai falar sobre a diversidade geracional e como você consegue, então, promover a intergeracionalidade, ou seja, o convívio produtivo das gerações, tanto na vida, mas principalmente no trabalho. Então, e você tem uma news também, né? Uma newsletter? Tem uma newsletter. Eu no Instagram estou como tati.gracia. É um Instagram extremamente vivo, onde tudo que eu aprendo eu compartilho. No LinkedIn eu estou como Tatiana Grácia e tenho a newsletter Tatiana Grácia dentro do meu próprio LinkedIn, onde quinzenalmente eu solto artigos sobre o tema e a aplicação na prática. Já sabe onde encontrar a Tati. A gente vai deixar essas informações também aqui na descrição. Quero lembrar a todos vocês para seguirem aqui o nosso canal, para seguirem o nosso podcast. Se você conhece alguma pessoa e gosta dessa pessoa, tem empatia por essa pessoa, compartilhe também esse nosso programa com essas pessoas. Aqui também na descrição a gente vai deixar o site da Consense para você poder visitar, conhecer mais do trabalho da Consense. Inclusive a Tati faz parte do nosso ecossistema como uma consultora, mentora. Então, se você quiser também atuar com a Tati, conversar com a Tati, você pode também entrar em contato com a gente. E quero muito agradecer a tua audiência, dizer que a gente está muito feliz aqui de concluir mais um programa. Espero você no próximo. Até mais.